Olá, queridos, tudo bem? Sou o professor Márcio Branco de História no segundo treino vestibulares. Hoje eu estou trazendo para vocês uma questão da Universidade Estadual do Ceará. E é uma questão bem escolhida, tanto porque é do Nordeste brasileiro, onde tem muitos vestibulares isolados, ou seja, a parte do Enem, quanto porque ela traz um tema rico para todos os vestibulares do Brasil. Qual é o tema dessa questão de hoje? É o Canal de Suez e o governo Nasser no Egito. Vamos lá, galera. O Canal de Suez ele foi construído como? Ele foi construído a partir do século XIX, dentro daquela onda imperialista europeia sobre a África. O Canal de Suez tinha qual objetivo? Ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Quem começou a construir o Canal de Suez foi a França. Só que a França, devido a guerras contra a Prússia e depois a Alemanha e tal, faliu, não conseguiu manter a obra do Canal de Suez e para isso a Inglaterra entrou. Moral da história, desde o final do século XIX, a Inglaterra e a França, em comunhão econômica, administravam o Canal de Suez. Isso, obviamente, coloca em xeque a autonomia egípcia dentro do território egípcio. Por quê? Porque o Egito era um protetorado inglês. O Egito não era uma colônia inglesa, exatamente porque também tem capital francesa ali dentro. É um protetorado, ou seja, nós estamos protegendo principalmente contra quem? Contra a Alemanha. Beleza? Só que depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, o que acontece com a economia europeia? A economia europeia começa a decair, correto? Quem ascende como um novo ator econômico fundamental do mundo? Os Estados Unidos. Só que ao lado dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, quem atua como um fator político também preponderante? Exato, a União Soviética. Então, a União Soviética e os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, durante a Guerra Fria, vão querer atuar na África e na Ásia. Como os Estados Unidos e a União Soviética querem atuar na África e na Ásia, no pós-Segunda Guerra, eles vão acabar motivando ou desmotivando o processo de descolonização. Eles vão acabar motivando o processo de descolonização. E é sobre isso que essa questão trata. Vamos ler a questão? Vamos lá. A crise do Canal de Suez se iniciou em julho de 56. Eu sempre faço isso. Eu quero que você faça isso na prova. Pega a data e coloca um ponto de referência. 1956, pós-Segunda Guerra. Quando o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o canal. A única ligação entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho e principal via para transporte de petróleo dos países árabes para a Europa. Além da perda econômica muito significativa para a França e a Inglaterra, a crise de Suez demonstrou de modo definitivo o quê? Galera, o Nasser ele vai ser um dos principais líderes do movimento pan-arabista. O Nasser vai ser um dos principais líderes do ícone terceiro-mundista. O que é isso? É a luta contra tanto as colônias, tanto quanto as metrópoles europeias, contra o domínio dos Estados Unidos e da União Soviética. Beleza? O Nasser vai ter sucesso por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética querem usar o Canal de Suez. E eles querem usar o Canal de Suez sob ou sem o controle da França e da Inglaterra. Sem o controle. Porque se Inglaterra e França dominarem uma área tão geopoliticamente importante, a hegemonia dos Estados Unidos e a hegemonia da União Soviética ficam em risco, correto ou não? Então, quando o Nasser nacionaliza o Canal de Suez, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética apoiam o projeto do Nasser. Por quê? Porque ambas as potências queriam ser amigas do Nasser para que ambas as potências pudessem usar tranquilamente o Canal de Suez. Para pensar, hipoteticamente, se o Nasser se alia à União Soviética. Ou para pensar, hipoteticamente, que o Nasser se alia aos Estados Unidos. Se ele se aliar a um, imediatamente o outro perderia o acesso ao canal. E o Nasser, sabendo disso, geopoliticamente, ele usa a importância do Egito contra as velhas metrópoles, ou seja, Inglaterra e França.
Por isso que a crise de Suez marca uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial marcada pela ascensão ou pela queda das potências europeias. Exato, pela queda das potências europeias. E pela emergência de duas novas potências, que são Estados Unidos e União Soviética. Então, a resposta sobre o que marca a nacionalização do Canal de Suez pode ser decadência europeia, pode ser ascensão da Guerra Fria. Vamos ver a resposta? Vamos lá. Estou lendo de novo. Além da perda econômica muito significativa para a França e a Inglaterra, a crise de Suez demonstrou de modo definitivo que a força da manobra de motivação colonialista junto aos Estados Unidos? Pode ser. O fim da hegemonia colonial europeia no mundo? Pode ser. A União com vistas a reforçar o colonialismo? Não. Não quero reforçar o colonialismo europeu. Está errado. Um desestímulo aos movimentos de independência? Pelo contrário, não é desestímulo, é estímulo. Tanto é estímulo que o Nasser vai se tornar um símbolo do pan-arabismo. Não é isso. Qual é a resposta, bonitão? A resposta é essa. Por que a resposta não é a A? A resposta não é a A porque ela desqualificaria a resposta A. Desqualificaria qualquer ingerência soviética nesse processo. E a União Soviética foi decisiva também nesse processo, porque interessava à União Soviética se aproximar do Nasser, se aproximar do Egito, se aproximar do Mar Vermelho. Por isso que a resposta não é A, porque não é dos Estados Unidos. Foi uma obra dos Estados Unidos e da União Soviética. Cuidado! Você está pensando, eles foram aliados? Não. Eles estão ali pelo mesmo motivo. Eles querem influenciar o Egito. Quem foi o esperto da história? Quem conseguiu jogar com a geopolítica mundial nesse momento? Exato, o Nasser. Essa questão é muito legal, é muito importante, e não só para você que vai fazer a estadual do Ceará, para todo mundo que vai fazer isoladas e até para o Enem também. Fechado? Gente, um beijo e até a próxima.